É bastante comum que a relação entre pessoas que moram em propriedades próximas passe por momentos conflitantes. Barulho, vagas de garagem e vazamentos estão entre os principais motivos das brigas entre vizinhos. A repórter Silvana Monteiro explica quais são os direitos dos moradores e como devem lidar em casos de conflito com vizinhos. Há um ditado que diz: vizinhos são os parentes mais próximos. Dependendo da situação, há quem conteste. No caso de Isabela, alguém literalmente jogou um balde de água fria nessa relação. Em março foi o aniversário da minha irmã e ela resolveu comemorar aqui no prédio, fazer uma recepção de amigos mesmo. E aí ela conversou com a síndica, marcou a data no salão. E aí, quando foi mais ou menos umas 9h30 da noite, um vizinho tacou um balde de água na gente, nos convidados. Eu estava na parte externa e quase que pega em mim, mas atingiu umas pessoas, uns convidados que estavam lá e tal, e gerou um constrangimento muito grande, porque eu na hora fiquei com muita raiva, olhei para cima e falei, gente, como assim? Como que as pessoas fazem isso? E o mais esquisito, o mais estranho que eu fiquei assim, foi porque a gente não tinha recebido reclamação nenhuma, então a gente não sabe se foi por causa do som ou se foi porque a pessoa... Claro que a pessoa é muito sem educação, mas assim, qual era o motivo? Não é fácil dividir um espaço entre tantas pessoas. Barulho, vagas de garagem e até objetos atirados pelas janelas são alguns dos motivos dos conflitos entre vizinhos. O maior problema é com relação a barulho, né? Um vizinho faz barulho e o outro reclama. Tem problemas de vagas de garagem, discussões nesse sentido. Tem problemas, e isso acaba gerando problemas de ameaças, de lesões. Tem problemas com síndico, tem problemas de pessoas que moram no mesmo lote de passagem, servidão de passagem, de construção de muros. A raiva um do outro, não apenas nas agressões verbais, mas também um dano a um portão, a um carro. Isabela não descobriu quem jogou água em seus convidados, apesar de o caso ter sido levado à síndica do condomínio. Levou isso para a reunião e aí ninguém falou nada, ninguém assumiu. Mas o que aconteceu, aconteceu, né? O artigo 1348 do Código Civil destaca as competências de um síndico condominial. Ele é uma autoridade administrativa, não tem poder de polícia, por isso nem todos os problemas ele pode resolver. O papel de um síndico dentro de um condomínio é administrar corretamente o condomínio dentro da lei, obedecendo à convenção e o regulamento interno, e também ser um pacificador quando é assunto que envolve o condomínio. Às vezes um problema de garagem, é um problema na área de lazer, que às vezes tem um desentendimento entre filhos, ou às vezes mesmo até com adultos. Às vezes tem este problema. É um problema de barulho, músicas altas. A advogada deseja uma atuação mais efetiva da administração condominial para colocar fim a outro problema com uma vizinha. Ela costuma colocar carne congelada para descongelar na janela. E a carne vai descongelando e vai pingando na nossa varanda mesmo, né? E além disso, né, ela joga resto de comida pela janela. E minha mãe já ligou, já conversou com a síndica. Assim, aí ela reclama, para. E aí depois passa um tempo, ela volta a fazer essas coisas. Não, o síndico pode, inclusive, alertá-la, porque se pingou no de baixo, está sujando a fachada do prédio. E a fachada do prédio é a área comum. E neste caso, se ele já fez de tudo, só os meios legais mesmo. O condomínio pode aplicar multas e advertências conforme previsão do artigo 1336 do Código Civil. No entanto, os conflitos têm chegado cada vez mais ao judiciário, principalmente relacionados a infrações penais, tais como calúnia, difamação, danos ao patrimônio e perturbação do sossego. Diferentemente de Isabela, que tenta dialogar, algumas pessoas têm buscado primeiro os métodos judiciais. No lugar de procurar o vizinho e tentar conversar por causa daquele problema que aconteceu naquele condomínio, naquela vizinhança, ele chama a polícia. A polícia obrigatoriamente vai fazer um termo e vai circunstanciar de ocorrência, que a gente chama de TCO, e vai marcar uma audiência aqui no juizado.
E aqui nós vamos intermediar essa conversa entre aquelas duas partes, né, que tiveram o problema. Então, aquela conversa que poderia ter tido entre as duas pessoas lá no condomínio, lá naquele local, vai ser feita aqui na Justiça. E nós temos aqui no juizado projetos que nos ajudam a fazer essa intermediação. Né? Nós temos projeto, tem a conciliação em alguns casos, a mediação e a justiça restaurativa também, que vai nos ajudar a fazer com que essas partes conversem e tentem chegar a um acordo de uma convivência pacífica, uma vez que vão encontrar com uma certa frequência. E lembrar que o direito da gente termina onde começa o direito do outro.